Shalom, eu sou Flávio Teles, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos dando continuidade ao tema que nós trabalhamos no vídeo anterior, onde utilizamos de concepções relacionadas com a Halahá para legitimar o rabinato do Mashiach e também legitimar o seu messiado, uma vez que muitos antimissionários, como falamos no vídeo anterior, questionavam a origem ou a sua autoridade como Mashiach e até mesmo como rabino para ensinar, uma vez que não há dentro do chamado Ketuvim Netzarim textos que venham mostrar de forma explícita da onde que veio a sua Semihá. Então mostramos com base em diversas literaturas existente dentro do judaísmo que serve como padrão normativo que Yeshua ele recebeu sim uma autoridade. Nesse material agora que nós estaremos trabalhando, nós estaremos falando um pouquinho sobre a transmissão oral da Torá e como ou por que a Torá ela é tão importante, por que essa transmissão oral ela é tão importante, tendo em vista que há muitas comunidades que seguem uma visão judaica, comunidades que, na verdade, têm todo um perfil judaico, mas que por não conhecer, não ter um entendimento adequado de questões voltadas para a Halahá, criticam a Halahá, rejeitam, dizendo que só praticarão mandamentos que são explicitados dentro da Torá, a exemplo do que faz o chamado segmento caraíta. Eu gostaria de tomar como pano de fundo desse material que nós estaremos preparando agora, fazer uma leitura no Sefer Matityahu, no livro de Mateus, o capítulo 23. Eu irei ler o mesmo versículo em duas versões diferentes. Essa versão que eu estarei lendo agora é a versão da Almeida, chamada de aplicação pessoal. O texto diz assim, o versículo 1 ao 3. Então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Uma leitura simples e superficial desse texto, nós conseguimos observar que quando Yeshua ele diz, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, é uma alusão da onde se emanava a autoridade para julgar e criar leis, né? Na elaboração de leis para que pudessem ser aplicadas no dia a dia do povo naquela época. Então a cadeira de Moisés é uma alusão ao centro dessa autoridade, ao tribunal que elaborava essas leis, né? E o texto ele vai dizer que Yeshua ele disse: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem, mas não praticam. Se nós lermos o verso 4, o texto ainda vai seguir dizendo: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E Yeshua, no capítulo 23 de Matityahu, ele critica duramente a postura que os fariseus tinham de elaborar leis, criavam diversas emendas rabínicas, diversos tipos de emendas, de esferas diferentes e alcance diferente, e essas leis que eles elaboravam, eles mesmos não observavam, eles mesmos não cumpriam. E Yeshua então ele vai dizer, observai e fazei tudo o que ele vos disser, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque o que eles criam e põem para que as pessoas praticassem, eles mesmos não praticam. Então, existe dentro dessa questão uma observância que nós podemos fazer, o que nós observamos dentro do texto, não somente aqui em Matityahu, capítulo 23, mas em toda a extensão das Beserot e dos Evangelhos, que Yeshua ele criticava duramente essa postura que o rabinismo ou o rabanismo no primeiro século tinha, não apenas de criar lei, mas há duas questões que Yeshua criticava. Era
a postura que esses fariseus eles tinham em relação às leis elaboradas. Eles não praticavam aquilo que eles mesmos convencionavam, como podemos ver em Matitiahu, capítulo 23, e ao fato de deles colocarem parte dessa tradição acima da própria Constituição escrita, da própria lei escrita. Então não havia, na verdade, um equilíbrio em relação a práticas que haviam sido estabelecidas como Torá e como Alahá por ser frequentemente observadas, e leis e mandamentos que tinham um peso constitucional muito grande naquela época. Por exemplo, quando nós lemos, eu vou citar aqui para vocês uma obra de Rambam, é um tratado que se tem dentro da Mishneh Torah, chamado de Sefer HaTeshuvah. Nesse tratado, Rambam ele vai falar de duas classes de mandamentos, que são chamadas de Kalot e Hamurot, ou seja, mandamentos leves, que têm uma penalidade leve para o infrator, e Hamurot, que são mandamentos pesados, aonde boa parte desses mandamentos, quando transgredidos, acarretaria em uma pena capital, e havia 5 tipos de penas capitais. Então, o rabanismo no primeiro século, eles colocavam essas tradições acima daquilo que era convencional, daquilo que tinha um peso constitucional, um peso dentro da Torá muito grande. Um exemplo do que eu estou falando, nós podemos encontrar em Matitiahu, Mateus capítulo 15, por exemplo, aonde a tradição de se lavar objetos e lavar as próprias mãos antes de comer, que a propósito é uma tradição muito boa, ela era colocada acima do próprio mandamento de honrar pai e mãe. Então, quando Yeshua e os seus discípulos ali, eles são questionados porque eles estão comendo sem lavar as mãos, Yeshua então vai replicar e vai dizer: por que transgridem vocês também os mandamentos por conta das vossas tradições? Então o problema, na verdade, maior não se encontrava na tradição em si, mas sim no fato de colocarem essa tradição acima da própria Torá, que estava escrita. Então existe uma divisão dentro do próprio judaísmo no que se refere à importância e o peso de cada mitzvah, de cada mandamento. E eu gostaria de ressaltar um aspecto importante existente dentro do judaísmo. Por exemplo, até 5, 6 anos atrás, tínhamos dentro do chamado judaísmo Netzari, um site muito bom que divulgava excelentes materiais, que era conhecido como Torá Viva. No entanto, o Torá Viva, já na época, ele já estava assumindo uma característica que existe, inclusive, algumas comunidades e alguns grupos que se intitulam exatamente dessa forma, como o judaísmo Netzari Karaíta, ou seja, é uma espécie de judaísmo que nega a oralidade da Torá, a autoridade por trás da tradição oral, como se Yeshua ele recusasse esse aspecto da tradição oral, a transmissão oral da lei. E nós sabemos que não. E durante esse período de 8 a 7 anos para cá, foi elaborado um material conhecido como Sefer HaTeshuvah. Inclusive, Sefer HaTeshuvah é o título de um tratado de Rambam para falar sobre as leis de retorno, as leis de convenção, as leis de arrependimento. É um tratado dentro da Mishneh Torah. E esse material aqui era o material de titularidade do Torá Viva, e eu ganhei esse material na época. E essa leitura, a mesma leitura que eu fiz em Matitiahu, nesse material, nós temos assim no capítulo 23. Então falou Yeshua às multidões e aos seus talmidim, dizendo: na cadeira de Moshe se sentam os professores da Torá e os perushim. Portanto, tudo que ele, Moshe, vos disser, isso fazei e observai,
mas não façam segundo esta canôtima assim deles, porque falam e não praticam. Nesse material aqui, nós já vamos ver uma característica que o judaísmo nazareno, através das lentes do Torá Viva, já estava assumindo, ou seja, o texto ele está induzindo o leitor a entender o seguinte, que aquilo que se devia praticar daquilo que vinha daqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés, era somente aquilo que estava escrito na Torá. Né? O texto diz, portanto, tudo que ele, Moshe, e nas versões convencionais nós temos, na cadeira, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Vos quem? Eles quem? Aqueles que estão assentados na cadeira de Moisés. A crítica de Yeshua, segundo as versões convencionais, não era ao mandamento, mas sim a postura irregular, incompatível com aquilo que eles mesmos ensinavam. Então, a crítica, na verdade, conforme podemos ver em Marcos capítulo 7, em Matitiarro capítulo 15 e até mesmo aqui em Matitiarro capítulo 23, na verdade, não é em relação à tradição, mas sim à postura irregular, né? E a falta de equilíbrio em relação ao senso de importância em relação à própria Torá escrita. Então, haviam práticas costumeiras, mandamentos que foram inseridos dentro da comunidade judaica através de práticas rabínicas que começaram a assumir ter um peso de importância maior do que a própria Torá escrita. Então, nesse material, nós já conseguimos ver, na verdade, que o judaísmo netzari, nessa época, ele estava assumindo um perfil incompatível com aquilo que é, de fato, o judaísmo netzari. Uma vez que o judaísmo nazareno é judaísmo, então havia, como há até os dias de hoje, uma leniência relacionada com uma série de questões haláquicas, ou seja, os exageros da lei e essa falta de equilíbrio relacionado com a Torá escrita e as interpretações haláquicas. Então há um senso crítico em relação a isso, mas não uma recusa total da Halahá, uma recusa total da transmissão oral da lei, que era algo, inclusive, aceitável e compreendido no primeiro século. Os saduceus, chamados Seduquim, eram vistos como hereges. Eu comento isso no vídeo anterior. Eu cito uma passagem onde Ramban faz uma crítica em relação à postura de Seduquim, os saduceus que eram chamados de minim, de hereges. E na Mishneh Torah, nós temos logo na introdução do texto, nós temos um comentário de Ramban, que é um Rav de muita expressão dentro do judaísmo rabínico. Ele vai dizer assim, ele vai comentar Shemot, Êxodo 24:12, que diz: as mitzvot dadas a Moisés no Monte Sinai foram dadas juntamente com suas explicações, como está implícito em Êxodo 24:12. E eu lhes daria as tábuas de pedra, a Torá e a mitzvah. E ele segue explicando. A Torá refere-se à lei escrita, ou seja, a expressão Torá, segundo ele, refere-se à lei escrita, a mitzvah, às suas explicações. Ele vai dizer, de acordo com as instruções a mitzvah é chamado de lei oral. Quando nós pegamos, por exemplo, Pirkei Avot, no capítulo 1, logo na introdução, no Pirkei Avot, nós temos na primeira Mishnah, ele vai dizer que a Torá foi dada a Moshe no Monte Sinai, Moshe transmitiu a Torá a Yehoshua, Josué aos profetas, e os profetas aos Anshei Knesset e Hagedolá, aos homens da grande assembleia. E o texto vai dizer que os homens da grande assembleia, eles ensinavam pelo menos 3 coisas. Sejam prudentes no julgamento, façam muitos discípulos e construa uma cerca para a Torá. A cerca para a Torá, a expressão hebraica que aparece dentro do texto é Seag HaTorá, uma cerca de proteção em torno da Torá.
há muitas interpretações e entendimentos acerca do que da aplicabilidade dessa cerca. Num sentido mais simples, o conceito de cerca é aquele ato de você se precaver contra algum tipo de coisa que possa te levar a uma transgressão, a um pecado. Por exemplo, se você sabe que se passar em determinado lugar vai te fazer pecar, você então vai construir uma cerca, ou seja, você não vai passar por ali. Então, a cerca são aqueles hábitos, são aqueles costumes que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, com base justamente no meu autoconhecimento, na minha avaliação, naquilo que eu sei de mim mesmo, nas minhas limitações, para me evitar pecar, para me evitar transgredir. E eu desenvolvi, né, esses hábitos, esses costumes. No entanto, essas práticas elas eram observadas pelos meus talmidim. Então, os meus talmidim, meus discípulos, eles passavam a imitar essa prudência, né, que eu tinha para que eu não viesse transgredir em relação à Torá. E essas práticas que a princípio começou comigo, ela ia sendo passada de discípulo para discípulo, tornando-se uma prática reiterada até assumir um caráter legislativo, um caráter legal, assumir um peso de Torá. Então, a priori, né, o conceito de Seag HaTorá era um conceito positivo. Ele foi assumindo uma característica negativa porque aquilo que de repente era algo fácil e simplificado para a minha observância, né, talvez não era para os discípulos que vieram a seguir. Então, aquilo que era comum para mim, aquilo que era convencional para mim, que era fácil para mim, não era para os outros. E esses costumes, né, essas cercas, elas tornaram-se também minhag, ou seja, práticas que muitas vezes eram assumidas dentro da comunidade judaica, dentro de uma perspectiva rabanita, que o discípulo ele praticava, ele observava com a intenção de agradar Elohim, né? No entanto, eram práticas que elas foram tornando-se obrigatórias, e por se tornar obrigatórias, foi tornando-se também incômoda e criando uma série de dificuldades no que se refere à observância do judaísmo no primeiro século, assim como é nos dias de hoje. Então, quando se fala de transmissão oral, da importância da oralidade da lei, ela está-se em compreender o seguinte: Yeshua, ele não criticava a tradição positiva, a tradição boa em si, mas sim aquele aspecto negativo da tradição, aonde quebrava princípios basilares dentro da Torá. E nós iremos ver um pouquinho sobre a importância dessa tradição. Por exemplo, quando se fala da tradição, né, quando nós falamos da tradição, e há segmentos hoje modernos que se dizem segmentos israelitas, eles não são cristãos, não são judeus, mas eles se apropriam de elementos contidos dentro da Torá, que é observado convencionalmente dentro do judaísmo, né, tanto no Netzari quanto o judaísmo rabínico, como, por exemplo, o uso de tzitzit, de talit e tudo mais, né? A observância de Shabat, dos Moedim. Então, a pessoa não se intitula sendo pertencente a um segmento chamado de judaísmo, mas também não é do cristianismo, é chamado de israelita, alguém que segue apenas a Torá, mas desvinculado de um meio, mas se apropria de tais elementos, né? E geralmente esses segmentos eles rejeitam a tradição, a chamada Masort, no que se refere à transmissão da Torá oral, ou seja, todo o conjunto de interpretação que está por trás da letra, ou seja, a compreensão, o entendimento do texto que os rabinos tinham naquela época. Então se rejeita a Mishnah, a Gemará, a Mishnah, o Talmud, a Gemará e tudo mais, que é justamente uma coletânea de interpretações, de estudos, de reflexões a tudo que se refere à Torá. E qual é a importância, qual era o entendimento
Qual é o entendimento que o judaísmo ele tem acerca da transmissão oral da Torá, né? A transmissão oral da Torá. E qual é a ideia, a conotação que isso assumiu quando essa oralidade ela passou a ser registrada? Ramban, em Mishneh Torah, logo na introdução, ele também vai dizer que a Torá oral ela só passou a ser compilada, né, por Yehudá Hanassi devido a uma necessidade. O império estava se estendendo muito, crescendo muito, aonde havia uma representatividade do Império Romano, havia uma diminuição significativa de mestres da Torá. Então havia uma preocupação de não mais guardar-se a Torá oral na mente como se fazia. Então tudo aquilo que se estuda hoje no Talmud, aquilo era passado oralmente de mestre para discípulo e sucessivamente dessa forma. Há um comentário de Rabi Shineon Zalman de Eliade, no chamado Likutei Amarim, Tânia, ele vai dizer assim, nessa obra racídica: há um dito que costuma ser proferido por todo o Anash, que ouvir palavras de orientação moral não é o mesmo que ver e ler em livros, porque o leitor os lerá de acordo com a sua mente, de acordo com o seu alcance mental e compreensão naquele momento particular. Daí, se seu intelecto e mente estão confusos e vagueiam na escuridão, no que concerne ao serviço de Elohim, ele achará difícil ver a luz benéfica oculta nos livros, embora essa luz seja agradável aos olhos e terapêutica para a alma. Então havia uma dificuldade, um entendimento de que o registro da lei oral, o que ele criava? Ele criava uma autonomia. Quando havia a Torá oral compilada, então eu lia esses escritos e interpretava de forma autônoma esses escritos. Então eu poderia chegar a diversas conclusões essas que era desvinculada justamente dessa transmissão, dessa cadeia de sábios existente naquela época, como foi citado. Quando você pega ali Pirkei Avot, logo na introdução você vai ver que a Torá, Moshe recebe a Torá no Monte Sinai, transmite a Yehoshua, que transmite aos profetas, que transmite os homens da grande assembleia, que pode ser comparado ao Supremo Tribunal Federal nos dias de hoje. Era o tribunal de maior instância. E esse tribunal, ele ia transmitindo a Torá de sábio para sábio. Então, todas as vezes que um aluno ele tinha uma dúvida, ele ia perguntar a quem? O seu professor, que tinha conhecimento acerca de um determinado texto, uma interpretação de um texto, que não era exatamente dele, né? Por mais que ele tivesse, de repente, desenvolvido e expandido aquele entendimento, né? Ele expandiu a partir de um entendimento que ele já havia recebido anteriormente. Então, na verdade, a compreensão ela ia sendo cada vez mais alargada. Com o registro da Torá oral, a chamada Shebial-Peh, o que isso causava? Qual era a preocupação dentro do judaísmo? Uma autonomia. Eu li aqui, eu crio então uma interpretação desvinculada, independente daquela cadeia de sábios da Torá que vinham interpretando. Então você criava as heresias, as distorções doutrinárias. Então, essa era a preocupação no que se refere ao registro da Torá oral. O judaísmo nazareno ele é leniente a uma série de observâncias. Ele é leniente, ele é flexível e é crítico em relação a Alahá. Mas ele não é um segmento que rejeita a Alahá por completo. Um exemplo da importância da Alahá. Se nós pegarmos geralmente aqueles que são críticos a Alahá, eles vão dizer assim: nós só observamos da Torá aquilo que está escrito, só observamos mandamentos que estão compilados e registrados dentro da Torá. A exemplo do que faz os cristãos, que só dizem que observam aquilo que está lá colocado em Maaser Shelihim,
Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, onde o texto vai enumerar 4 tipos de proibições, ou seja, lotacé, abster-se de sangue, da prostituição, idolatria e da carne sufocada. Então eles dizem, nós só vamos para a igreja, na dispensação da graça, só restou essas 4 proibições. Então entende-se que a omissão significa autorização, né, e permissão. Aí você não tem em Atos 15, nós não temos, por exemplo, mandamento de não matar, não roubar, não temos mandamento de honrar pai e mãe, nós não temos proibições de relações incestuosas, conforme nós temos dentro da Torá. Ou seja, se eu entender que a omissão é uma permissão, olha a complicação que se cria. E igualmente há esses segmentos judaicos hoje, o que se diz em judaico, que rejeitam essa oralidade da Torá, a importância da Torá oral e dos mecanismos, né, utilizados dentro do próprio judaísmo, que são ferramentas exegéticas como o modo pardês, como os princípios de Hillel ou de Shammai, que são 13 de Shammai, que são princípios interpretativos aos quais os rabinos talmudistas eles utilizavam tanto para criar mandamentos positivos quanto mandamentos proibitivos. Eu vou dar um exemplo disso agora. Quando nós lemos, por exemplo, capítulo 21 de Shemot, o verso 22, o texto vai dizer assim: se alguns homens se pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, isso aqui nós temos, na verdade, aqui, nós temos a chamada lei de Talhão. O mesmo princípio nós temos em Vaikra, Levítico 24, 19, que o texto vai dizer assim: quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Então, quando a pessoa diz assim, eu só devo observar o que está na Torá e rejeita a transmissão oral, o segmento judaico que faz isso, ele incorre no mesmo erro dos segmentos cristãos. Ou seja, ele vai interpretar essa passagem dentro de uma literalidade, e o entendimento de uma literalidade é o seguinte: se alguém furou o meu olho, eu vou furar o olho dele, ou seja, eu vou pagar mal por mal. Se alguém arrancou um dedo meu, eu vou arrancar um dedo dele. Se alguém tirou a vida, eu vou tirar a vida também. Então ele paga a pessoa com a mesma moeda. Yeshua faz um midrash acerca disso aqui no capítulo 5 de Matityahu, no Sermão da Montanha, que eu vou comentar no próximo vídeo. Qual é a ideia aqui desse material? Se nós pegarmos, por exemplo, agora eu vou utilizar a transmissão oral para entender esse texto, uma vez que, quando eu leio essa passagem da forma como ela se encontra aqui, eu tenho uma dificuldade. E interessante, são essas dificuldades que motivou a criação e a elaboração dos midrashim. Os midrashes, e podemos citar pelo menos 4 tipos de midrash: o Agadá, o Alahá, o Torá e o Pesher. Eles foram criados exatamente para lidar com essas incongruências dentro do texto, com essas dificuldades. Quando nós pegamos, por exemplo, o Sefer HaMitzvot, o livro dos mandamentos de Rambam, o mandamento 336, ele vai comentar no mandamento, deixa eu ver aqui, Sefer HaMitzvot, calma aí, só um momentinho, que eu vou achar aqui. Não é o mandamento 336, não. Achei. É o mandamento 236, né? Ele vai fazer um comentário acerca desse texto de Shemot 21, 22 e Vaikra 24, 19, que é o mandamento chamado Roveu Barraverô, ou seja, é a proibição de você cometer algum dano físico contra um irmão. O texto vai dizer assim: a mitzvah número 236 do Sefer HaMitzvot
é o mandamento divino através do qual somos ordenados quanto à lei sobre alguém que fere seu companheiro. A fonte na Torá. Este mandamento está expresso em suas palavras. E quando brigarem homens e ferir um homem a seu próximo, essas são as chamadas leis sobre penalidade de Nei Kenassot. Todas elas têm sua base nas Escrituras, nas suas palavras, louvado seja. Conforme ele fez, citando agora Vaikra 24:19. Assim lhe será feito. Aí ele vai explicar o significado. Cujo significado, ou seja, conforme ele fez, assim lhe será feito, cujo significado dessas palavras deve ser, que um homem deve pagar a importância equivalente ao dano que causou ao seu companheiro. Aí ele vai citar a tradição. A tradição determina que mesmo que ele os tenha apenas envergonhado, ele deve ser multado na importância equivalente. Você deve saber que todas essas leis relativas à penalidade se aplicam a ferimentos feitos por um homem a outro homem. Da mesma forma, existem também leis relativas a ferimentos causados por um animal a uma pessoa e vice-versa. Apenas um tribunal de Semurim, com ordenação divina que remonta ao período da entrega da Torá, assentado na terra de Israel, poderá julgar e pronunciar uma sentença referente a essas leis. Essa lei também ela vai ser citada em Bava Kamá, no Tratado de Bava Kamá, no Talmud. Qual é a interpretação da tradição acerca dessa passagem? É que quando você causava um dano físico a uma pessoa, você iria indenizar proporcionalmente ao olho, ao dano que você cometeu àquela pessoa, porque geralmente a pessoa que era prejudicada, ela ficava encostada, ela não poderia trabalhar de repente durante um determinado tempo, então você tinha que ressarcir esse prejuízo. E isso, você não vai, essa interpretação, a forma como essa mitzvah ela é aplicada, ela não é encontrada dentro da Torá, ela só é encontrada através da tradição, a transmissão oral da Torá, ou seja, era aquilo que os rabinos discutiam, debatiam sobre a melhor forma de como praticar e aplicar, né, essa Torá, ou seja, essa instrução. Então, quando eu rejeito essa transmissão oral, eu rejeito justamente o entendimento correto de uma série de outras passagens. Existem proibições, eu vou deixar para falar isso no próximo vídeo, comentando sobre Matityahu 5, que elas foram extraídas da Torá através de métodos de interpretação ou métodos de interpretações, que quando você rejeita essa tradição, você rejeita esse método também e essas proibições que são gravíssimas, que por sinal são muito graves. Ou seja, é como se você estivesse dizendo, então eu posso praticar isso, ou dizendo para as pessoas que essas pessoas que estão se aproximando da Teshuvá podem também praticar. Então espero que nesse material, que ficou um pouquinho longo, os irmãos tenham compreendido. Não deixe de compartilhar, deixar o seu comentário, de curtir o material e de se inscrever em nosso canal. Tenham todos uma ótima noite, fiquem na paz, um forte abraço e shalom, shalom.